E aí, galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Então, vão deixando seu like, se inscrevem aí, compartilhem. Hoje eu vim fazer a comparação do livro com o filme, como eu tinha prometido para vocês quando eu terminasse de ler. Sei que demorei muito para terminar esse livro, eu levei aí quase um mês para terminar, porque eu precisei de tempo de apreciar a leitura, porque lembra que eu falei pra vocês que eu ia fazer a comparação do filme com o livro, e mais o que a Priscila Alcântara falou num story dela no Instagram, que tiraram aquele story, distorceram um pastor, que eu acho que pra mim não é pastor nenhum, distorceu essa história dela. Eu acho assim, que antes de ser pastor e subindo lá para pregar e subir no dito palco para pregar para tanta pessoa como ele fez aquele dia e ficar falando, batendo que Nárnia não é livro para encontrar Deus, vai ler Nárnia e vai aprender, porque Nárnia encontra sim Deus. E eu tenho, literalmente, quando eu assisti, me deu muita raiva, fiquei muito triste, porque para mim esse pastor, ele é só um pastorzinho michuruco que gosta de ficar batendo e criticando as pessoas, porque ninguém entende que Priscila Alcântara vem para ser aquela que vem para acolher os jovens e mostrar para os jovens algo diferente. E eu quero dizer o seguinte: leiam Nárnia, porque vocês vão ver que sim, que nas passagens está muito claro que dá para tocar Deus em você. Eu fui tocada muito quando li Nárnia. As palavras como Aslan, o grande leão, que todo mundo sabe, falava. E uma das passagens, que é a mais que dá para dizer que qualquer um sabe, tá no Guarda-Roupa e a Feiticeira, aonde Edmundo se revolta e fica no lado da feiticeira, mas depois ele volta pro lado do leão. Ali a feiticeira vai ao encontro do leão para discutirem sobre a lei que foi criada. E ela pergunta: Aslan, você não estava no dia que foi feita a lei? Porque quando um traidor trai, ele tem que dar o próprio sangue. Aí Aslan diz: eu que criei essas leis, fui eu que criei tudo. Então eu vou no lugar dele. Aí dá o que dá, porque como ele é sangue puro, ele tem um sangue inocente que não foi ele volta à vida e volta para mostrar. Então aqui, primeiramente, o meu ponto de vista. Eu quero dizer o seguinte: tinha conteúdo de todos esses livros, o livro inteirinho de Nárnia. Eles podiam ter feito o filme inteirinho, mostrado do primeiro até o último. Porque, primeiramente, você faz a pergunta que eu vou fazer pra vocês: como é que surgiu o guarda-roupa? Aí entra o ponto de interrogação bem grande que você vai ler no primeiro livro, que você vai descobrir como surgiu o guarda-roupa. Que foi por meio do tio André, uma família onde foi morar na Inglaterra. Então ela dividiu uma cerca ali, o menino e a menina que estava morando, que foi abandonado pelos pais e morava junto com esse tio, fez amizade com a vizinha. Eles se tornaram amigos, entraram nesse mundo do tio, eles foram a cobaia do tio e entraram na história de Nárnia, e ali foi que surgiu a dita Nárnia. Primeiro eles entraram no mundo da feiticeira, fizeram a feiticeira se tornar a vida, porque ela estava como pedra. Trouxeram ela para Inglaterra, levaram de volta, e aí surgiu Nárnia e surgiu a história. Então, tipo, o primeiro livro conta como surgiu Nárnia e como surgiu o guarda-roupa. E aí entra aonde entra o guarda-roupa e a feiticeira, que para mim, literalmente, cada palavrinha que está escrita no livro está falando no filme. Estava explícito no filme. Tudo. Cada palavrinha, cada gesto que o ator tem que fazer, todos. E aí vai indo pra frente. Então, entra o guarda-roupa e a feiticeira, a grande batalha de Pedro, o rei, que eles lutam lá, tudo tá escrito, onde surge o Cáspio, onde surgem as batalhas com os coloneses, quando surge tudo tá bem explicadinho. Então teria conteúdo muito bom para fazer vários filmes aqui. Poderia fazer filme de todos os livros, que ia dar conteúdo, ia dar muito
muito conhecimento para todos nós. Aí entra o final, que aí é onde eu fiquei também meio triste, porque quando termina que Lúcia e Edmundo, que são os grandes, os 4 grandes principais, vão indo, que Pedro se vai, Susana não pode voltar mais, aí fica Edmundo e Lúcia, aí trazem o primo junto, o Estáquio, tem uma descoberta, tem uma briga, tem algo ali no meio. Ele também entra, aí de repente, no outro livro, que não tá mais Lúcia e Edmundo, não pode mais voltar, pois pela certa idade, fica então, vem Estáquio e Jim, aí no último livro, vem todos menos Susana. Por quê? É o seguinte, como o Leão trabalha com isso? Ele traz as crianças para Nárnia para um conhecimento. Tipo, ele leva a gente para esse mundo, faz a gente aprender com os erros, a gente parar de ser... Porque Edmundo era o mesquinho, o briguento, o que fazia provocação contra a Lúcia, o que queria ser o maiorzão, o que queria bater de peito, ser o machão. Ser aquele, o cara mais... ou da escola, o mais briguento de todos, vamos dizer assim. Então, o Leão traz ele, ensina ele, e ele muda totalmente o jeito dele. Começa a acreditar mais na história, começa a acreditar mais no livro, começa a acreditar em tudo que acontece em Nárnia. Porque o quê? Nárnia dá as batalhas, dá esse negócio de os animais falarem, surge o leão que ele vem, ele aparece no nada, ele senta, ele conversa, ele explica, ele diz, filha, que aí é uma parte de Deus que fala muito, Deus não chama nós de filhos, ele diz muito para Lúcia e para Edmundo, filhos, é assim que funciona, é assim que tá. Ele explica muito, então você vai se identificar muito. Então, tem várias passagens aqui que o leão demonstra muito seu nosso Deus. Então, você vai aprender muito aqui com algo chamado um mundo onde você queria estar. Você queria levar para esse mundo, você ter uma oportunidade de estar perto desse grande leão, ou perto desse grande Deus que nós chamamos, para poder aprender. Para nós parar de ser tão trouxa nessa vida que nós estamos e começar a ter sentido em entregar nossa vida para Deus. Então, quando eu comecei a ler as Crônicas de Nárnia, começou a mexer comigo. Eu comecei a ver um mundo diferente, eu comecei a entender, eu comecei a ver o que eu tinha fazendo de errado, o que estava acontecendo. Eu comecei a marcar no livro passagens que a Aslan fala, que mostra muito o jeitinho de Deus falar com nós, como Deus fala. Quem faz oração sabe quando Deus fala com a gente, que é muito parecido com como a Aslan fala com essas crianças. Então, e literalmente uma das passagens que eu acho assim que demonstra muito ser Deus é quando a Lúcia diz pra Aslan, nós vamos embora. Eu não queria ir embora de você, perto de você, de ficar longe de você. Aí ele disse, mas filha, eu tô no teu mundo, com outro nome, com outro jeito de ser, porque vocês me fizeram de outro jeito, de outra maneira. Aí ela pergunta, como que eu posso te encontrar lá? Ele diz, nos mínimos detalhes. Em pouquinhas coisinhas você vai me encontrar, é só você querer. Então, em uma oração, não só você ler uma Bíblia, você ler um livro, você escutar uma música, uma palavra de alguém, um gesto de alguém, tudo está encaixado para você encontrar Deus. Então, isso eu entendi o que a Priscila Alcântara falou, o que ela disse, e eu concordo plenamente com ela. Porque você lê Crônicas de Nárnia, você chega mais perto de Deus, sim. Fora que quem não queria ter animais falantes, você vê animais e você acreditar nesse mundo. Quem nunca acreditou? Quando você era pequeno, quando você era criança, você acreditava nesse mundo imaginário que tinha. Por que não acreditar com 20, 26, 30, 40, 50, 60 anos? O autor mesmo fala no final que ele tem 70 anos e ele acredita nesse mundo. Porque, literalmente, sou bem sincera,
esse mundo é muito melhor do que o mundo da gente. Porque nós, seres humanos, nós gostamos de se matar. Nós gostamos de se criticar um ou outro. Se nós entrássemos para esse mundo, se Deus chamasse nós para um mundo como esse e ensinasse a nós, a gente voltaria melhor, com uma consciência melhor e com um conhecimento melhor. Porque a gente não pode confiar em mais ninguém, a gente não consegue confiar em ninguém. Porque quem você mais pensa que você pode confiar, essa pessoa vem e passa uma rasteira na gente. Então a gente não pode confiar em ninguém, a gente não pode estar perto de ninguém, porque todo mundo vai fazer o mal pra gente. Então aqui, a história em si vai demonstrar esse amor, como a gente pode mudar isso, como a gente tem que tratar as pessoas com amor, com carinho, com respeito. Nossa, tem muito aqui para aprender e não é pouco. O livro ensina muito a gente trazer esse mundo aonde essas crianças estavam lá. Que bom que levou essas crianças para lá. Ensinou a ter educação, ter respeito, ter garra para lutar e trouxeram ela para o mundo de hoje e elas adaptaram aquilo lá no mundo de hoje. Então, literalmente é algo sem palavras para descrever. Eu acho assim, foi um dos meus melhores livros que eu li, ou o melhor livro com filme que eu li até hoje, foi A Crônicas de Nárnia. Para mim vai ficar muito marcado, muito registrado. Por isso que eu demorei muito para ler, demorei muito para chegar aqui. Porque eu queria aprender muito e poder ver esses pequenos detalhes que ninguém vê. Não vou ficar aqui resenhando cada livro, porque eu quero que vocês vão assistir, vão ler e vão sentir o que eu senti lendo isso aqui. E sem julgamento, gente. Sem condenar ninguém, sem criticar ninguém, porque ninguém é perfeito. E principalmente que nós não estamos num mundo muito perfeito para se criticar. Porque eu acho que antes de você olhar o teu próximo e criticar, olha a si mesmo. E veja os seus erros, critique seus erros e arrume seus erros. Depois você aprende. Foi isso que eu aprendi nesse livro. Olhar para si mesmo, ver os meus pontos, ver o quanto que eu preciso de Deus, o quanto que eu sou amada por Deus e esquecer que existem pessoas me julgando, pessoas me condenando, porque essas pessoas não me conhecem, não vivem a minha vida. Então, aqui vai demonstrar muito. Gente, tá aqui. Eu vou só dizer. Recomendação perfeitamente. Livro perfeito. Um dos livros mais incríveis. Se poderia dar uma nota, daria a nota mais alta que existe. E os filmes são perfeitos. Então, vale a pena. E não tá mentindo, tá, gente? O que tá no filme, tá no livro, ok? Então, seria isso por hoje. Então, até o próximo vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar, tirar e deixar seu like. Até o próximo vídeo.